Bom dia. Vamos para cima, vamos para cima. Hoje são, hoje são 15 de maio, metade do mês, certo? De maio. Maio é o mês de 31. Pelo tempo da hora, certo? De meia-noite para cá, são agora 8h47, são 8 horas, certo? 8 horas, 8 vezes 3, 24, certo? Então, exatamente, estamos com aí já 8 horas, né? Um terço, né? Um terço de um, certo? Então, assim, estamos na metade do mês, certo? Na metade do mês. E vamos aí fazer umas abordagens. Antes eu saí, bicho, eu fui levar um filho que eu tenho, sabe, para fazer exame oftalmológico, certo? E ele veio de um procedimento de crosslinking, né? O médico achou que havia umas manchas no globo ocular, aquela coisa toda. Coisa da tecnologia, certo? E ele aproveitou, certo? Já encerrou tudo e tá aí, sabe? Precisando agora do óculos, e fizemos o exame de vista ontem e já saímos com o óculos comprado, certo? Numa ótica, entendeu? Cheio de tecnologias também, sabe? Ali os caras fazem tudo, eu acho até que essa ótica é do médico, sabe? É do médico oftalmologista, por acaso, sabe? Ali, uma lojinha de nada, sabe? Que eles chamam lá de ótica, entendeu? Tinha antes uma outra loja, sabe? Me parece que eles romperam lá os convênios, entendeu? Que os médicos eles são assim, sabe? Quem se dedica à medicina na sociedade burguesa, na sociedade de classes, e aí, sabe, dentro da classe, de uma fração da burguesia tem a classe média, certo? Que em geral são profissionais liberais como esse médico, sabe? Eu não vou me incluir, eu sou advogado, mas eu não me incluo nisso porque me considero um típico proletário, certo? Mas os médicos e aí, sabe, a medicina sempre foi uma profissão de elite, certo? Os filhos da classe média, sabe? Os filhos dos empresários já se destinam, a maior parte deles, ao empresariado, certo? Mas a classe média se destina aí aos meios de renda, sabe? De ganhos não empresariais, certo? Mas de renda e de rendas aí avultadas, certo? E o pessoal aí do campo da medicina faz parte, então, dessa categoria de trabalhadores, não deixam de ser trabalhadores, certo? Porque não são empresários, não têm os meios de produção. Mas esse médico aí, oftalmologista, ele tem a clínica dele, sabe? E emprega um bocado de gente, portanto ele é um empresário, certo? E sendo empresário é um burguês, certo? É um burguês, é um patrão, certo? Eu só sei que ele montou uma sala de aula, eu olhei para o relógio e não vi, para o celular, são agora 8h50, eu vou considerar que eu entrei às 8h45, 9 horas e 20 minutos, 9h10, certo? 9h10, tá certo? Considerando de 8h40, certo? Tirando 10 minutos aí de 8h50, mas não estou com 10 minutos não, pô. Então vou às 9h15, certo? Às 9 horas, vou até anotar aqui para não esquecer às 9h15. Muito bem. E eu falava então assim dessa consulta oftalmológica, fiz essas considerações aí, sabe, econômicas. Eu tenho que fazer, bicho, porque eu acho que, por ser marxista, sabe, a minha direção vai ser sempre na luta de classe, vai ser sempre aí, sabe, no materialismo histórico dialético, sabe. O método vai ser esse para avaliar as questões e vou me basear aí na infraestrutura sabe, na infraestrutura, sabe, da concepção marxista, né, que é a base econômica de tudo, certo? E se eu deitar aí, sabe, olhar na história, sabe, a base econômica ela se manifesta desde quando os humanos, sabe, deixaram de ser vermes, entendeu? E adquiriram conformação física, sabe? E se tornaram aí, sabe, e primatas e depois desceram das árvores, entendeu? Mas enquanto primatas e ali, sabe, tinham necessidades e comiam e defecavam, moravam nas árvores, tudo isso aí é economia, bicho, é economia. Como os gregos falavam, né, o eikos, eikos, não lembro mais a etimologia, a palavra raiz, certo? Mas assim, sabe, e no fundo mesmo a gente, por precisar, sabe, de se alimentar todo dia, de repor as energias, aí vem aquela ideia, né, do Glaser novamente, sabe, falando da matéria e energia,
sabe? Os nossos corpos são consumidores de energia e consomem energia pra cacete, entendeu? E começa com a reposição do alimento na boca, né? O intestino é um processador, né? Transformador de energia, sabe? E graças ao que se põe na boca, o corpo então, sabe, se fortalece e se movimenta. É uma máquina, uma tremenda máquina, certo? E sabe, o que não é aí, sabe, assimilado é processado e vai, é evacuado, entendeu? São as fezes, aquela coisa toda. E assim a gente vai, entre botar na boca e apresentando fezes, entendeu? A gente vai passando milhares de anos, milhões de anos, entendeu? E é assim que a gente vai. Mas aí o velho Marx dizia, sabe, que isso não se chama de economia, certo? Procedimentos econômicos, entendeu? O que nos move então é a necessidade de energia, sabe? De energia para garantir a vida primeiro, sabe? E a questão da reprodução que vai na direção do velho Freud, entendeu? Quando ele fala de libido. Mas eu creio que a causa da libido não é tanto a questão da reprodução, mas é a própria testosterona que está na gente, sabe? Que direciona inclusive a conformação dos órgãos sexuais, entendeu? Em aparelho genital feminino e aparelho genital masculino. Uma vez eu li aí em algum lugar uma história, sabe? Que os dedos da mão identificam muito bem, sabe? O quanto de testosterona, sabe, a gente tem. Se os dedos são todos desiguais, os dedos da mão, são todos desiguais, sabe? E aí, sabe, dando a preferência para o dedo médio, longo, entendeu? E o dedo indicador, sabe, tem que, não pode, aí não pode ser, sabe, do tamanho do dedo médio, entendeu? Quando o indicador se aproxima do dedo médio, ou o dedo indicador, sabe, rebaixa para ficar do tamanho do dedo, estou falando do dedo médio, se rebaixa para ficar do tamanho do indicador, isso aí, de acordo com uma explicação que eu tive aí, não sei qual é a procedência científica disso, sabe, é uma demonstração aparente de testosteronas aí, sabe, que é um pouco enfraquecida, entendeu? E gera essas coisas que os identitaristas aí, sabe, postulam, né? Essa questão do gênero construído, entendeu? Do gênero sexual construído, entendeu? Mas o fato é, de acordo com outra teoria, sabe, que eu vi, sabe, li, né? É exatamente por essa pressão do mundo físico ao redor, do qual a gente faz parte, sabe? Nós somos natureza, sabe? E estamos aí, sabe, nos debatendo com a natureza, e dentro da natureza somos um corpo, é um corpo de uma espécie, certo? Uma espécie que não é pedra, uma espécie que não é pau, entendeu? Que não é madeira, sabe? Mas é sólida, sabe? E é constituído de matéria celular, sabe? Aí vai na direção do DNA e eu penso, sabe, que essa história que o DNA registra, sabe? Eu estava pensando nisso, sabe? É a nossa alma, sabe? O DNA que se esconde dentro da célula, sabe? E a célula que carrega o DNA, sabe? O DNA é uma porção de ácido, certo? Ácido desoxirribonucleico, entendeu? E aí dentro, sabe, nessa célula, nessa molécula de ácido, sabe, estão as nossas informações e essa molécula está dentro da célula, sabe? E eu penso então que como as células, sabe, constituem o corpo e o corpo é uma unidade, então a nossa alma, sabe, está aí, sabe, no DNA que nos permeia todos, sabe, porque as células nos permeia tudo, os tecidos, aquela coisa toda, entendeu? E então a alma está envolvida, é um envoltório, sabe? É a pele, sabe? É a pele que a gente usa, sabe? Bom, enfim, todas as partes do corpo, sabe? De onde, sabe? Existam, onde estão as células, entendeu? Ali está o DNA, sabe? E eu penso que isso seja a nossa alma, sabe? O velho Kant, sabe, não, acho que ele não tinha o alcance da genética, sabe, nesse tempo. Quero dizer também que eu não estudei a genética em profundidade. No ensino médio, bicho, no correspondente ao ensino médio que eu fiz, sabe, foi um ensino assim adequado para as artes sacerdotais, entendeu? Né, o pessoal me queria padre, então o currículo ao qual eu fui submetido era um currículo de humanas, sabe? E com direcionamentos aí, sabe, já para filosofia, entendeu? Eu penso que a minha filosofia foi aí, sabe, como correspondente ao ensino médio, sabe, que me preparava para fazer a teologia, tá certo? E
De sorte que as ciências da natureza foram fracas para mim, sabe? O meu currículo foi forte nas ciências de humanidades, entendeu? De sorte que esse enxergar, sabe, da alma no DNA, sabe, nas células, sabe, isso aí é uma invenção minha, bicho. É uma viagem, certo? É uma especulação, é uma imaginação, certo? Mas de certa forma tem uma certa, aí guarda uma certa ligação com o que eu li, sabe, de que a mulher quando está ali, sabe, com o óvulo, sabe, ali já dentro do útero, entendeu? E ela sendo, sabe, um ser afetado pelo meio, entendeu? Ela está atenta a tudo que acontece e nas vezes que ela não está atenta em vigília, sabe? Dormindo, sabe? Mas o corpo está ligado, o cérebro está antenado, entendeu? O fato é que a, a proteção sempre existe. Mas é a mulher, sabe? A fêmea que é a guardiã do ovo, certo? E do corpo dela sai aí os direcionamentos, os neuros celulares, entendeu? Talvez viesse uma palavra melhor, entendeu? Mas o fato é que os níveis de testosterona no ovo, sabe, ali, conforme o meio ambiente, sabe, provoca reações, ele vai se acentuar em testosteronas e vai nascer um moleque, entendeu? Ou vai se acentuar em menos testosterona e mais progesterona e vai se acentuar a moleca, entendeu? Isso eu li em algum lugar isso aí, sabe? Mas o fato é que tudo isso aí é discutível. Os velhos filósofos não tinham esses alcances, certo? E nem eu tenho, e deixo aí para os biólogos, os geneticistas, sabe, me darem respostas e fazerem lives aí, sabe, explicações, sabe, e me alimentarem também com informações para que eu possa também fazer as minhas especulações, certo? Eu creio que nesse momento eu estou sendo, não sei se eu estou sendo irresponsável falando dessas coisas, mas eu penso dessa maneira, eu me concentro na matéria, sabe? E estou aqui lembrando, quando falo em matéria, me lembro de novo do Glaser, certo? Do Glaser falando aí, sabe, do ergon, sabe? Do ergon que é a energia, certo? A energia que nos move, que eu acho que é a causa primeira de tudo, certo? A causa primeira de tudo é a energia que está em nós, é a energia que vai aí em nós humanos aí, seres socializados, entendeu? Impor as direções, o que os filósofos chamam aí, sabe? O que a psicologia chama de vontade, sabe? Eu prefiro me basear aí, quem sabe, não sei se é a biologia que vai me dizer isso, sabe? Nessa força tremenda, né? Que empurra a gente. Aí o que importa designar, sabe? Essa força no momento que eu tenho que escolher, seja o que ela for, vontade ou qualquer outra coisa assim, isso pouco importa. Eu só lembro que o velho Kant vai perder um tempo desgraçado aí, sabe? Especulando questões, sabe? Formulando teorias, sabe? E no fundo quem vai estar mesmo correto são os caras hoje da biologia. Ali outro dia um cara falou para mim, não sei quem foi que falou, sabe? Falava do Galileu Galileu, sabe? Galileu Galilei, que afirmava, sabe, que a nossa cabeça, sabe, o nosso corpo, sabe, todo ele matemático, no sentido de cálculo, no sentido de uma ordem, uma organização aí, uma engenharia, essas coisas assim, entendeu? E me perco então com essas questões aí. Mas assim, para hoje o que eu anotei assim, que eu poderia colocar e poderia pegar ali o celular, sabe, para ver o que eu sempre faço posts, né, no X, certo? São 9 horas, eu disse que eu vou até 9h15, certo? Eu já estou com 15 minutos de vídeo, eu vou até 9h15, tá certo? Tá aqui, 9h15, vou até 9h15. São 9 horas, tenho mais 15 minutos ainda. Aí o seguinte, para hoje é o que nos aflige no mundo, sabe? É essa questão aí do Prates. Eu coloquei aqui, Prates quebrado, entendeu? Tem um cara aí, sabe? Jean Paul Prates, né? Não sei porque o cara é Jean Paul, não sei se ele tem ascendência aí, sabe? Gaulesa. Se ele vem lá da Galha, entendeu? A Galha foi no tempo de Júlio César, sabe? Eu não sei se ele é francês, sabe? Mas o nome do cara é Jean Paul. E ele era o presidente, sabe, da Petrobras. Esse cara, bicho, ele é um batalhador que veio aí do mundo, sabe? Aí, um cara que vem furando, não sei o quanto ele tem nele, sabe, de organização empresarial, não sei se
os antecessores dele, sabe, se os ascendentes dele, sabe, foram empresários. Eu só sei que esse cara hoje aí, sabe, no mínimo aí uns 50, marchando para 60 anos, desenvolveu aptidões, habilidades na área, né, aí na área de hidrocarbonetos, sabe, de comprar e vender, e desenvolveu a empresa, me parece que ele tinha empresa nessa área de energia de hidrocarbonetos e essas coisas todas, entendeu? Eu aqui falando de energia de novo, lembrando do Glaser, certo? Energia e matéria. Mas o fato é que o Prates, né, ocupava aí. Esse cara ele apareceu, rapaz, na CPI da Covid, sabe? Quando ele comprou porrada, sabe, com os bolsonaristas do caralho, sabe? Os bolsonaristas estavam lá na CPI, sabe? E eles eram negacionistas, sabe? E lutavam aí, sabe? Para colocar o país em movimento, sabe? Não queria, sabe, que os trabalhadores parassem, eles queriam a atividade empresarial funcionando o tempo todo durante a Covid, o vírus viajando para cima e para baixo, sabe? E tinha os putos aí que achavam que deveria funcionar a, aquela coisa, como é que chama? Imunidade de rebanho, certo? Que deveríamos todos nós nos contaminar, certo? Aí, sabe, muitos de nós aí, sabe, pelas nossas afecções, sabe, celulares, sabe, nos foderíamos, entendeu? Os de idade, sabe, os idosos mais fragilizados, entendeu? Com as células cansadas, sabe, seriam primeiros a desembarcar, sabe, da matéria. Aí tem aqueles que têm aí, sabe, comorbidades e tem aqueles que não sei mais o que. Tinha um cara, rapaz, um filho da puta lá do Rio Grande do Sul, sabe, um médico sacana, sabe, que defendia essa tal imunidade de rebanho. Esse cara ocupou um cargo aí na área da saúde, entendeu? E veio de lá com essas ideias. Eu não vou lembrar o nome dele, nem quero lembrar. Mas quando eu falo isso, todo mundo lembra, sabe? Quem foi esse filho da puta, certo? Eu não sei o que Terra, é da família Terra, certo? Terra, filho da puta. E ele pregava a imunidade de rebanho, como se a gente fosse bicho, como se a gente fosse gado. Esse pessoal do agronegócio, sabe, aí se meteu com o boi, certo? O boi hoje é a grande commodity, certo? É aí, sabe, aí a criação, sabe, que mais dá resultado. O Brasil é o primeiro criador de boi do mundo, sabe? E bom a produzir aqui gases metano, sabe, que fazem aí, que alteram aí sabe, a composição, entendeu? O carbono às vezes não é bastante aí, sabe, para se meter e encarar o metano, sabe, termina perdendo. E aí, sabe, o aquecimento global vem, entendeu? Mas o fato é que os caras apostavam nisso, sabe? Na imunidade de rebanho, sabe, no tempo da Covid, sabe? Achavam que o porra do vírus aí da Covid, sabe, ia arrefecer depois que nós todos brasileiros ficássemos infectados. O fato foi que, no somatório de tudo, sabe, os mortos que nós tivemos aqui por conta da irresponsabilidade, não da irresponsabilidade, do ato criminoso, bicho. O que fizeram conosco aqui no tempo da pandemia foi crime, sabe? Primeiro negaram a vacina para nós, certo? Depois negaram os efeitos da vacina. O cara pegava a caixa de cloroquina e ficava fazendo palhaçada, sabe? Empurrando a caixa de vacina na cara das emas, entendeu? Depois esse puto ficava tossindo, imitando, sabe? Quem estava contaminado já pela Covid, sabe? O cara não tinha, sabe? Filho da puta, sabe? Depois dizia que não era Covid, e não sei mais o que, não sei mais o que. Eu só sei, rapaz, que essa história da imunidade de rebanho foi foda. E por que eu estou falando aqui da imunidade de rebanho? Eu estou falando de Prates, certo? E estou falando do carboneto, entendeu? E dizendo que o Prates ganhou publicidade, ganhou visibilidade quando ele era senador, certo? E ele era suplente e se tornou senador e exercitou o mandato por 4 anos. O mandato de senador é mandato de 8 anos. Ele exercitou apenas de 4 porque a titular, sabe, era lá do Rio Grande do Norte, salvo engano, sabe, e ela foi senadora por 4 anos e os outros quatro, quem cumpriu foi o Jean Paul Prates, entendeu? E ele ganhando visibilidade, eu não sei se ele se cacifou, mas o fato é que ele tinha uma história nessa área aí, sabe, do petróleo, sabe, e terminou aí, não sei quais foram as relações, sabe, que o levaram ao cargo de presidente da Petrobras. Quando falo em Petrobras, bicho, a gente pega aí, sabe, cai de novo aí na questão do econômico, sabe? Eu queria me lembrar a etimologia da palavra econômico, não vem agora e não vou me arriscar a dizer,
Mas o fato é que o Marx intuiu, sabe, que a infraestrutura de tudo, sabe, e ele só pôr o olho na história, bicho, só pôr o olho na história. Eu acabei de falar aqui, sabe, que a gente precisa de energia, sabe, e precisa de comer, de colocar coisas na boca, sabe, seja o que diabo for que a gente coloque na boca. Às vezes nem sempre o que a gente coloca na boca, e não estou pensando em sacanagem, sabe, nos faz bem no intestino, entendeu? Mas o fato é que a gente precisa de energia. Então a energia seria o motor de tudo, bicho, aquela coisa que os filósofos ficavam procurando, por aí, sabe, o arqué. O arqué, o que é que nos move, sabe? O Schopenhauer falando da vontade. O que é a vontade? A vontade é essa porra aí, sabe, da energia, matéria, energia, energia e matéria, tanto que o João Paul Prat foi para o campo da energia, e da energia de hidrocarboneto, certo? Mas tem também energia eólica, tem, né, dos ventos, sabe? Tem aí outros tipos de energia, sabe? E, enfim, que se quer aí, sabe, utilizar, entendeu? Porque é a energia, no fundo, que nos move. O arqué de tudo é a energia, sabe? Seja a energia à vontade, seja lá o que for. E aí o Lula resolveu chutar a bunda do Prates, entendeu? Esse cara estava meio enrolado, sabe? Meio enrolado, sabe? Mas não é que ele esteja enrolado, é que os capitalistas, sabe, aí, sabe, os que se apropriam da mais-valia, os que se apropriam dos excedentes da produção, sabe? Os que desenvolvem atividades no mercado, sabe, os empresários, né? Eu fico pensando aqui os excedentes sendo colocados nos mercados primários, naquele tempo lá das feiras, certo? Essas feiras foram sendo trazidas aí, sabe, na Idade Antiga, na Idade Média, e quando chegou aqui no final do século XVIII, sabe, quando houve a primeira Revolução Industrial, as máquinas foram introduzidas e ali, sabe, o trabalho organizado, e nasceu o trabalho assalariado, certo? E não mais parou. Hoje a ideia é desfazer o trabalho assalariado, sabe? Fazer de todos os trabalhadores que têm carteira assinada serem portadores de CPF, não de CPF, mas de CNPJ, certo? Para fazer relações de frente, de vontade, sabe? De contrato diante dos empresários. E a Petrobras, então, sabe? Ela aparece assim como sendo uma empresa, certo? Uma empresa de empresários, no caso aí o Brasil é o dono, sabe? Foi o Brasil que é o dono desse meio aí de produção e de riqueza, certo? Mas que metade dessa empresa está aí repartida com os empresários, sabe? De outros setores, entendeu? E que são CNPJs, mas também com CPFs, bicho, sabe? Tem milhares, milhões, me parece que a Petrobras tem 1 milhão de associados, entendeu? De pessoas que participam do seu esforço de fabricação de hidrocarboneto, certo? E ganham dividendos porque compraram ações, sabe? Tiveram aí recursos, dinheiro, sabe, para comprar títulos, né, no mercado imobiliário, sabe? E são sócios, sabe? São são sócios da Petrobras, certo? Sócios minoritários, sócios, né, não sei o quê, entendeu? A causa, me parece, sabe, da saída do João Paulo Prat foi uma teima que ele teve, sabe, com o presidente Lula, na questão de uma sobra aí que tinha de dividendos, sabe, que o Lula precisava junto com o Haddad, sabe, para colocar isso na economia, na roda da economia, e o Prat, sabe, preferiu ali, sabe, fazer aí, sabe, jogar parado, sabe, como o pessoal fala, entendeu? E o Lula não gostou disso, esperou o tempo passar, e quando foi o momento oportuno, de ontem para hoje, ele chutou a bunda do Prat. E o Prates saiu quebrado, entendeu? Uma outra história, assim, sabe, que eu tô falando isso porque eu peguei essa notícia no Bom Dia 247. Deixa eu me ver a hora aqui só pra gente poder se orientar, são 9h10, tem mais 5 minutos. A outra bronca é com essa questão climática lá no Rio Grande do Sul, sabe? Eu fiz uma viagem aí na segunda-feira, sabe, né, aí de barco indo para a cidade chamada Barcarena, sabe? Aí o primeiro trecho foi um barco grande, sabe? Aí navegando nas águas da Baía do Guajará, sabe? Indo para uma localidade chamada Arapari, gastou mais ou menos 1 hora, marcado no relógio, certo? E no meio do caminho eu resolvi puxar assunto com uma senhora que ia para uma outra cidade chamada Abaetetuba, certo? Abaetetuba. Aí conversa vai, conversa vem, ela falou do Rio Grande do Sul e ela disse, sabe, que o problema lá no Rio Grande do Sul tinha sido barragem, sabe? Aí eu fiquei assim, sabe, digo, não, eu acho que mas não foi bem barragem, sabe? Mas, sabe, no fundo a mulher estava com a razão, sabe? O que fez ali a cidade de Porto Alegre e ali as cidades metropolitanas irem para o fundo foi o espírito neoliberal do governador, sabe? Que resolveu aí, sabe, desregulamentar
todos os cuidados. Com ele se associou o prefeito da cidade de Porto Alegre, que é banhado pelo, entre aspas, rio Guaíba, certo? Que na verdade tem aí uma disputa, é lagoa ou é rio? É rio ou é lagoa, certo? Mas o fato é que Porto Alegre está à margem, sabe, de um manancial de água chamado Guaíba, sabe? E que quando chove, porra, a água sobe, certo? Umas comportas que fizeram lá, sabe, tinham capacidade de aguentar aí, sabe, um nível de água de até 6 metros, sabe? O máximo que foi agora, né, nessa parada aí, foi aí de 5,5 metros, sabe, além, sabe, do limite normal, certo? E então, até 6 aguentava e ali, sabe, a água ficava retida. O que aconteceu foi que o prefeito não cuidou, sabe, dessa contenção. Aí a senhora, sabe, não sei como é que foi, de onde ela tirou a ideia, né, quando ela falou que o problema tinha sido uma barragem, ela não deixa de estar com a razão, certo? Tem um problema climático, eu preferi conversar com ela dizendo que talvez não fosse só isso, e tenho razão também porque não foi só isso. Para a água chegar, sabe, entre 5 e 6 metros, sabe, alguma coisa está de anormal ali na região, certo? Na região ali do Rio Grande do Sul. Os rios aéreos que saem aqui da Amazônia, certas nuvens carregadas aí, sabe, que se transformam em chuva, sabe, elas vão, quando chegam lá à altura, sabe, do Rio Grande do Sul, sabe, encontram uma barreira de ar frio e o ar quente, ar frio, sabe, e aí a nuvem, sabe, não passa, sabe, também não consegue voltar, aí deságua lá mesmo, entendeu, lá no Rio Grande do Sul, inunda toda a região, sabe, mas as comportas deveriam aguentar até 6 metros, certo? O máximo que chegou, salvo engano, foi a 5 metros, 5, 6, qualquer coisa assim. Então teria mais alguns centímetros aí que daria. Só que a prefeitura, e junto com as medidas do governo, os dois governos são neoliberais, sabe? Querem o Estado aí pequeno, querem o Estado enxuto, entendeu? Não querem, na verdade, eles querem entregar, sabe, a atividade econômica para os empresários, certo? Mas tem atividades econômicas que tem que ficar, sabe, com o Estado, certo? Aí é que a Petrobras, sabe, entra na parada e eu não me conformo, sabe? Por que, que a Petrobras, sabe, está entregue ao capital, sabe, ao capital financeiro, entendeu? E tem uma tal de BlackRock, sabe, que é um fundo poderoso aí, sabe, que compra. Eu acho que ela é a sócia que topa com o Brasil, sabe, no metá-metá, entendeu? O dono da Petrobras tem um dono estatal que é o Brasil, o Estado brasileiro. A outra metade, sabe, é da BlackRock e outros fundos poderosos que tem aí, sabe? Porque no fundo o capitalismo, sabe, o capitalismo ele visa isso, sabe, essa questão do lucro, né? Quando a gente fala do capitalismo, a gente está expandindo aqui, né? Não é só o capitalismo de produção, sabe, de mercadorias, mas o capitalismo de produção do equivalente de mercadorias, que é o dinheiro, sabe? Diretamente, sabe? Quem é dono hoje de fundo, a BlackRock, sabe, quando se apropria dos dividendos, sabe, da Petrobras, entendeu? Aí ela está de olho no dinheiro que é produzido pela Petrobras. Mas no fundo fica a base da empresa, certo? Que é ali, sabe, quem é que produz, que é a causa primeira aí, sabe, que gera o dinheiro, certo? E a BlackRock faz aí só colher como se fossem frutos numa árvore, entendeu? Os frutos aí, sabe? Aí dessa árvore aí, sabe? De produção de riqueza, de produção de petróleo, essas coisas todas. A mercadoria petróleo vendida no mercado, entendeu? E essas coisas eu faço questão de compreender bem, bicho, que é para poder sossegar meu espírito, certo? Para poder sossegar meu DNA, sabe? Nas minhas células, sabe? E poder deixar meu corpo ter um certo relax, sabe? E não aí, sabe, sucumbir, sabe, aí baixar a defesa do organismo, sabe, e deixar aí os micro-organismos tomarem conta de mim, tá certo? Eu acho que o tempo já foi, são 9 horas, certo? Eu disse que até 9 horas e 15, já são 9 horas e 16, vou agradecendo aí, sabe, a quem puder, sabe. O negócio de pedir like eu não vou pedir, sabe, basta, não sei, eu não quero pedir porra nenhuma não, certo. Meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo, por hora eu vou entregando, assim, essa força do meu pensamento, sabe, pro YouTube de graça, tá certo. Não tem problema não que eu não estou recebendo nada, mas aí vou tentar me apoderar melhor, sabe, de informações, para depois aí, quem sabe um dia eu poder aí me beneficiar de alguma maneira, sabe, materialmente, sabe, desse trabalho que eu estou fazendo aqui. Bom dia mais uma vez, hoje é quarta-feira, bom dia.